Então, muito bom estar aqui de novo nesse canal com vocês. Eu acho essa experiência uma experiência incrível. Aproveitando o contexto de experiência, hoje nós vamos falar de experiência do consumidor, ou palavrinha da moda, né? Como a gente tem ouvido por aí, uma trend, né? Customer Experience. Ok, gordinho, o que é Customer Experience? E por que isso está tão na moda? No início, as empresas, as corporações, os indivíduos, eles planejavam para vender um produto, para vender um serviço. E se imaginava assim, eu tenho uma fábrica de cadeira, ou eu tenho um restaurante, tá tudo certo. Então eu vou abrir, vou vender, e era assim que funcionava. Então as pessoas não precisavam se preocupar se ia ter uma experiência adequada ou não ia, e isso dava certo até um tempo atrás. Até que alguns sábios descobriram que os indivíduos compram muito mais a experiência do que um produto. Tá, gordinho, mas como que isso funciona? Vamos usar alguns exemplos, né? Imagina um restaurante que você gosta, um japonês, ou um italiano para aqueles que não gostam de japonês. Tá tudo certo aqui, a gente aceita todo tipo de gente, né? Porque todo tipo de gente é gente boa, né? Se não é gente boa agora é porque tá perdido. A hora que se achar vai ser gente boa. Mas vamos lá, falando do japonês e falando do italiano. Mas eu prefiro o japonês. Aí nós vamos num restaurante japonês, a gente tem um objetivo com isso, né? Que é comer comida japonesa. Então, o primeiro pilar da experiência do consumidor é você atingir o objetivo para qual você está buscando um produto ou um serviço. Então, se eu for num restaurante e ele estiver fechado, a minha experiência vai ser terrível. Ainda mais se estiver no dia de hoje. Aqui em Uberlândia está chovendo para danar. Né? Imagina que eu saio de casa, vou para um japonês, doido para quando eu chego lá, restaurante japonês está fechado. Então, quer dizer, a experiência não tem jeito de ser boa. Por quê? Porque eu não atingi o objetivo. Então, o primeiro pilar da experiência, atingir o objetivo. Segundo pilar da experiência, e é um pilar muito importante, é o esforço. Então, qual o esforço que eu tive para atingir? O que pode impactar no esforço? Se o japonês for muito caro, né, e existem alguns que são exageradamente caros, a minha experiência ela vai ser prejudicada, porque o meu esforço para pagar essa conta foi um esforço muito alto, minha percepção de esforço é muito alta. Se eu chegar no restaurante e o restaurante estiver cheio, isso vai ter um impacto na minha experiência, porque eu vou ter que esperar vagar a minha mesa, enfim. Então, isso tem impacto, a minha experiência ela pode não ser vista como tão positiva, porque eu não me planejei, tipo assim, e eu não consegui chegar num horário que eu fui atendido na hora. Então, o esforço foi elevado. Além do esforço, nós temos o ambiente, o sentimento, o que está ao redor, né? Então, imagine, eu gosto muito desse exemplo, imagine que você está enamorado de uma pessoa. E você quer levar ela para esse restaurante japonês, e você marcou lá. Mas não sei por que cargas d'água deu a louca no Japão. E o cara marcou um pagode lá. Então você vai atingir seu objetivo. Você vai sentar lá, você vai comer a melhor comida japonesa. Você vai ter um esforço razoavelmente pequeno, que você vai chegar, vai ser atendido na hora. Mesmo pagode, você fez sua reserva, então sua mesa estava lá te esperando. Ao que você chegou, estava tocando Raça Negra lá. Gente de Deus! O seu date não gosta de Raça Negra. Gente, nada contra. Eu sou fã do Raça Negra. Gente, adoro aquelas músicas, me fazem sentir assim, na época de ouro da minha vida, que o gordinho já está fazendo quase 50. Mas então, essa experiência está prejudicada. Por quê? Porque o sentimento gerado não é propício, o ambiente gerado não é propício ao momento date. Eu com minha esposa, um momento romântico, quero ir lá curtir um japonês, igual a gente faz sempre, né? Para manter a relação quente, assim, igual sempre foi.
E aí eu chego lá, tem um pagodinho, nada a ver com o ambiente, nada a ver com o que eu planejei, nada a ver com o meu mood, o meu sentimento. Então, planejar a experiência do consumidor é planejar esses três pilares, essas três esferas. Aí, para isso, surgiram especializações ao redor do tema. Porque não é tão trivial. Pensa, o Japa doido, ele pensou que ele ia fazer sucesso. Ele falou, cara, eu vou arrebentar. Minha vizinhança aqui é toda pro pagode. Né? Eu não sei por que cargas d'água o cara achou que um japonês, restaurante japonês, combinava com um pagode lá no sábado à noite. Mas tá tudo certo, é um direito dele. Né? Então, mas ele não planejou, ele não ouviu o público dele, ele não entendeu qual era o objetivo, o que estava ao redor. Então, a experiência ela é muito maior do que um serviço. Cara, o serviço foi muito bem feito. O restaurante tinha garçons muito bem treinados, a comida foi servida a tempo, mas o planejamento não fechou todas as esferas e a experiência não foi positiva. Então, recapitulando aqui, para ter uma experiência positiva, a gente tem que olhar para o consumidor e pensar que ele tem que atingir o objetivo dele com aquele produto ou serviço, ele tem que ter o mínimo esforço possível e ele precisa ter um sentimento positivo atrelado àquele momento da verdade, àquela experiência. Né? E aí, com o tempo, foram desenvolvidos ferramentais que ajudam as áreas de marketing, as áreas de consumidor, de Customer Success, de Customer Experience, a medir a experiência. Então, quais são os termômetros de experiência? Surgiu o conceito de C7, né, que é o Customer Satisfaction, a satisfação do cliente. Então, são aquelas perguntas que a gente responde na farmácia, na drogaria. Ah, você teve um excelente atendimento ou um péssimo atendimento? Isso vai colocando as esferas do jeito que você acha mais adequado. Além do C7, surgiu o CES, Customer Effort Score, que mede o esforço. Então, imagine, você instalou uma geladeira, aí uma grande marca como a Electrolux vira e manda para você uma pesquisa, falando assim, qual foi o esforço que você avalia para instalar a sua geladeira sozinho? Aí você dá uma nota lá de 0 a 7, e você acaba medindo esse esforço que vai contribuir para a empresa, para ela melhorar a experiência, a jornada, o fluxo. Depois, gente, a gente pode, em outros momentos, detalhar isso. Porque nós vamos precisar ter conteúdos voltados só para a jornada do consumidor, conteúdos voltados para termos como blueprint da experiência do consumidor, que são termos técnicos, ao redor dessas profissões que eu estou falando aqui com vocês. Então, qual é a primeira nova profissão que surge, a primeira nova função? O que a gente chama de Service Design. O que o Service, ou Design de Serviço, falando no nosso bom português, o que o Design de Serviço faz? Ele olha e ele desenha essa jornada do consumidor, ele tenta mapear possíveis pontos de dores e vai estabelecendo etapa a etapa para tentar aumentar a taxa de sucesso de entrega, aumentar a facilidade, né? A gente fala de friendly ou amigável. Então, ele vai transformar a jornada, o serviço em algo amigável, fácil de ser consumido, e ele vai olhar ao redor a experiência. Então, por isso que surgem teste AB, surgem coisas que a gente pode fazer com o consumidor para testar. Então, por exemplo, eu acabei de fazer um teste aí com o meu público. Mandei no Instagram assim, o que vocês gostariam que o Gordinho falasse? O que isso está me ajudando? A desenhar a minha experiência. Porque o seu sentimento de ser atendido pelo que eu falei vai interferir na sua percepção. Olha, eu falei com o Gordinho sobre isso. Olha lá, ele está falando sobre isso. Olha que incrível. Isso acontece em momentos mágicos, quando o artista conversa com o público, a experiência fica inesquecível. É igual eu ouvi um caso de um cartão de crédito muito famoso, que a pessoa ligou lá falando que tinha acabado de ser assaltada e que ela precisava cancelar o cartão dela.
A primeira pergunta que o atendimento fez para ela foi: você está bem? Precisa de alguma ajuda? Isso não tem preço, gente. Essa é uma experiência que esse indivíduo, ele contou para todo mundo. Entendeu? Vai espalhar. Fala, cara, olha, eu acabei de ser assaltado, me perguntou como é que eu estava. Então, olha que experiência magnífica. Então, o design de serviço consegue, inclusive, desenhar experiências magníficas como essa. Né? Então, por exemplo, esses dias eu reclamei de uma pizza famosa, uma pizzaria, né? E ela me deu 50% de desconto, porque eu dei uma nota ruim e justifiquei o porquê. São coisas que eu fiquei orgulhoso. Então, eu posso falar da Domino's. Né? Eu tenho prazer em falar da Domino's aqui, porque ele fez isso para mim. Né? Então, o service design, o design de serviço, ele faz esse desenho. Mas, depois que eu tenho um serviço, surgiu uma outra função, que é o product design. Ele vai pegar um problema e desenhar um produto que solucione esse problema. Exemplo, né? A gente falou lá do bar de Campari, se precisasse lançar um aplicativo. Aí vocês vão ter que olhar os vídeos anteriores para entender o que eu estou falando. Uma pessoa que consome Campari, ela tem 50 mais, 40 mais. Né? Claro que está caindo na modinha de novo, mas normalmente ela é um pouco mais velha. E aí, o que acontece com ela? Ela precisa ter um aplicativo com alguns cuidados especiais. Né? Então, o Product Design tem que pensar nisso. Cara, esse cara precisa de uma letra maior. Esse cara precisa de algumas características que não são corriqueiras. Então, ele tem que pensar o produto sobre isso. Como que ele vai acessar, qual que é o grau de facilidade, aonde que ele vai ser publicado. Então, o Product Design olha essa esfera do produto. Ele desenha o produto fim a fim, ele conversa muito com o Service Design, ele conversa muito com a área de Customer Success, ele conversa com todo mundo que está ao redor do consumidor, se ele quer desenvolver um produto orientado à experiência, ou seja, CX-oriented. Então, o cara que faz Product Design, ele tem que estar antenado com um monte de variáveis, inclusive, em alguns momentos, técnicos. Mas existem outras variáveis, outras funções que vão surgindo. Então, depois que nasce o Product Design, tem também o cara que vai cuidar do UX. O que é UX, gordinho? User Experience, ou seja, experiência do usuário. Então, esse indivíduo, ele também dialoga com o Service Design, ele dialoga com o cara de produto, mas a missão maior dele é pensar produtos digitais. Como que vai ser a experiência do usuário no produto digital? Imagina, você que está aí usando plataformas há muito tempo, igual Uber, igual iFood, você acha que eles não têm um time de UX muito fodástico? É lógico que tem. Os caras ficam o tempo inteiro pensando na experiência e desenhando essa experiência na aplicação. Mas isso não é o bastante, porque esse cara é um artista. E aí, muitas vezes, inclusive a gente coloca a função em uma só, a gente chama de UX e UI. Eu não gosto disso. Eu gosto de separar. Por quê? Porque a gente consegue permitir que o artista crie a experiência e o cara de UI traz ele um pouco para a terra. Então tem que ter um cara mais criativo e tem que ter um cara mais lógico, sistêmico. Então, o cara de UI, já respondendo, que é User Interface, ou seja, interface do usuário, ele tem que pensar assim, cara, beleza, esse cara desenhou um botão aqui, deixa eu ver se ele é viável ou se tem algum componente que não é tão bonito, mas que viabiliza aqui com o nosso time técnico. Então, ele vai pensar a interface nas lógicas, nos componentes, como que funciona a pilha de tecnologia ao redor, se está usando React, se está usando Java, enfim, ele vai planejar tudo isso e conversar mais perto com o time técnico. Porque tem alguns artistas, gente, que desenham aplicativos lindos, mas que não são viáveis. Né? Então, não adianta, porque o time técnico não vai conseguir desenvolver, e aí ele vai entregar um negócio muito aquém, e a experiência não vai ser atendida. Ou seja, existe um universo ao redor do consumidor. E colocar o consumidor no centro é uma das maiores tendências hoje do nosso mercado, principalmente do novo mercado. Por quê? Se eu não coloco ele no centro, alguém coloca.
e ele vai conseguir atender melhor a experiência dele, e ele vai dar essa dica aqui. Eu falei do SES, falei do C7, eu esqueci de falar do NPS, e nós vamos fechar aqui o nosso momento falando do NPS. A hora que a gente olha para a experiência total, como que eu meço se o sentimento que ficou, ele foi um sentimento positivo? Eles criaram o famoso NPS. O NPS é uma perguntinha básica. Você indicaria esse produto ou serviço para um familiar seu, um amigo seu, uma pessoa próxima? Aí você dá uma nota de 1 a 10. Se a nota for de 1 até 7, até 6, essa é uma nota detratora, ou seja, vai contar menos 1. De 6 até 8 é neutro, ou seja, conta 0. E 9 e 10 é promotor, conta 1. Ou seja, tem chance de empresas terem um NPS negativo. Aliás, existem muitas que têm. Tem gente que olha e fala assim, mas o NPS 23 é muito baixo. Não, não é, porque teve muitos neutros, alguns positivos e talvez teve alguns negativos. Então, gerir detratores e promotores é uma arte que um profissional de Customer Experience tem que pensar na totalidade. A gente fecha com esse profissional. Existe o profissional do Customer Experience? Existe. Normalmente é um cara independente que está vinculado ou à presidência, ou ao diretor de operações, ou ao diretor de marketing, que ele vai olhar a experiência do indivíduo com aquele produto e aquele serviço que você está vendendo. Então, o cara tem que olhar tudo. Ele tem que garantir que o atendimento esteja adequado, ele tem que garantir que o produto esteja adequado, ele tem que garantir sucesso, menor esforço e principalmente uma experiência inesquecível. Igual é aqui falar com vocês, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, vai lá, clica no sininho, compartilha com os amigos que estão querendo saber de Customer Experience e até a próxima, tá bom? Beijo, gordinho.